Olá, alunos do colégio da Polícia Militar, turmas do primeiro ano, né? Vamos gravar esse vídeo dando continuidade ao nosso assunto, né? Do capítulo 3, movimento uniformemente variado. Na última aula nós estávamos falando sobre o diagrama aceleração vezes tempo no movimento uniformemente variado, né? Aquele movimento que possui aceleração constante. Então eu iniciei a análise do diagrama, né? Então vamos observar aqui, nesse diagrama, na abscissa está representada a aceleração, né? Em metros por segundo ao quadrado. Na ordenada está o tempo em segundos, né? Então, o que nós podemos observar? Que do tempo 0 até o momento, né, 30 segundos, a aceleração, no nosso caso aqui, era 2 metros por segundo. Então, nos primeiros 30 segundos, o automóvel, né, por exemplo, estava acelerando a 2 metros por segundo. Mas quando chegou nesse instante, né, 30 segundos, ele de repente freou, né, ele começou o processo de frenagem. E ele aplicou, né, uma aceleração, no caso aqui no exemplo, de menos 1 metro por segundo. Uma aceleração negativa, né? No caso aqui a frenagem, né? Então nesse instante a aceleração mudou, né? Então é o seguinte, o que nós podemos calcular com esses dados, né? A parte que está acima, né, do eixo que mede o tempo, toda essa área, ela é numericamente igual à variação de velocidade. Então nós podemos descobrir qual foi a variação de velocidade nos primeiros 30 segundos. E também essa área aqui, ó, de 30 a 50 segundos é a variação de velocidade com a aceleração negativa. Então nós sabemos quanto a velocidade variou nos primeiros 30 segundos e nós sabemos quanto a aceleração variou a partir do instante 30 segundos até o instante 50 segundos, né? No momento da frenagem. Então, nós podemos saber também a variação de velocidade total. Mas como nós vamos descobrir isso? Somando esta área com a segunda área, que no caso aqui vai ter um valor negativo, por conta da aceleração que possui valor negativo, né, nesse caso. Então esse é o diagrama que representa o movimento uniformemente variado. Então vamos resolver aqui algumas questões, né, a pedido de alguns alunos. A Jennifer Souza do primeiro C, o Yuri Galvão do primeiro B, né, pediu que a gente resolvesse alguns exercícios, né, e nós vamos ver aqui o exercício proposto 5 na página 66. Então ele traz basicamente um gráfico semelhante a este. No nosso caso, vamos ver aqui, né? Então aqui é o exercício proposto 5. Nesse caso, pessoal, temos aqui a aceleração e aqui o tempo, né, em segundos. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui no nosso caso, do instante 0 até 8 segundos, a aceleração foi negativa, né? Do 0 até, bem que é 8 segundos. 8 segundos. A aceleração foi de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E do instante 8 segundos até o instante 16 segundos, a aceleração foi nula, né? A aceleração foi 0. Então, não houve aceleração. Nesse instante aqui, do 8 até o instante 16 segundos, no caso aqui, deixa eu ver, ele não diz o que foi, né? Mas ele está analisando a velocidade. Mas nesse caso aqui, a velocidade permaneceu constante. Ela não teve
aceleração. E a partir do instante 16 segundos até o instante 24 segundos, houve aceleração positiva, né? Nesse caso, foi de 6 metros por segundo ao quadrado. 6. Então, do instante 16 até o instante 24 segundos, a aceleração foi de 6 metros por segundo ao quadrado. Aí, no caso aqui a questão, né? Ele diz, com base no diagrama, determine a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 0 a 24 segundos. Ele quer a aceleração escalar média. Então vamos ver. Como é que nós vamos descobrir? O que seria a aceleração escalar média? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mas o que seria a variação da velocidade? É a área sobre a curva, no nosso caso aqui, né? Então nós temos duas variações de velocidade. Uma variação aqui negativa, com a aceleração negativa, e uma variação positiva. E como nós podemos calcular, né? Calcular a área sobre a curva. No nosso caso aqui, variação de velocidade, né? Vamos relembrar. É a aceleração vezes a variação do tempo. De onde vem, né? Dessa mesma equação. Então, como é que nós vamos calcular a variação de velocidade nesse caso, né? Então, aqui a nossa variação de velocidade é igual a aceleração menos 3 vezes a variação de tempo, 8 segundos. 8 segundos. A nossa variação de velocidade vai ser menos 24 metros por segundo. Então, essa foi a nossa variação de velocidade. Agora aqui, quando o movimento é acelerado, né? Então, vamos lá. Variação da velocidade é igual, novamente, a aceleração vezes a variação do tempo. Então, a variação da velocidade é igual. A aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 16 a 24 segundos, que corresponde a 8 segundos, né? Tempo final menos o tempo inicial, que vai dar 8 segundos. A variação de velocidade é igual a 6 vezes 8, 48 metros por segundo. Então, temos duas variações de velocidade, no movimento acelerado e aqui no movimento retardado. Então, temos as duas variações. A soma dessas duas variações de velocidade vai ser a variação de velocidade total do movimento. Então, o que vai ser esse ΔV, né? Vamos ver aqui. A aceleração é igual. A variação de velocidade total vai ser 48 somado com o menos 24. Então, fazendo aqui, né? ΔV é o 48 menos o 24. Essa é a variação de velocidade total. É a soma da variação quando a aceleração é positiva com a variação de velocidade quando a aceleração é negativa, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo total do movimento, que corresponde a 24 segundos. Então a aceleração é igual 48 menos 24, né? Dividido por 24. A aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então esse é o valor no caso aqui, né, da aceleração média, né? Da aceleração escalar média, 1 metro por segundo ao quadrado. Então esse foi o exercício proposto 5. Vamos ver também o exercício proposto 6, né? O exercício proposto 6 diz que em uma experiência realizada em laboratório, uma partícula carregada positivamente passou a locomover-se em movimento uniformemente variado, estabelecendo a função horária da velocidade. Aí ele deu aqui a função horária. Então determine
na letra a velocidade inicial e a aceleração. Então é o seguinte, pessoal. O que seria a função horária da velocidade, né? Nós sabemos que a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. ΔV dividido pelo ΔT. Né? E a partir dessa equação, nós temos a aceleração é igual. O que é a variação da velocidade? A velocidade final menos a velocidade inicial, né? Então é o V menos V0. E a variação do tempo, T menos T0. Então, o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer aqui o produto dos meios pelos extremos, né? Então, V menos V0 é igual a aceleração que multiplica T menos o tempo inicial, né? Então a velocidade vai ser igual. Vamos logo deixar só a velocidade no primeiro membro da equação. A velocidade é igual. Vamos passar para o segundo membro. Passa positivo, né? V0 mais a aceleração vezes o tempo final menos o tempo inicial. Geralmente o tempo inicial, pessoal, sempre é zero. O T0 vai ser sempre zero, né? Então vai ficar T menos zero. No final vai ficar o seguinte, ó, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo total do movimento, do percurso. Então essa aqui é a função horária da velocidade. É como a velocidade varia em função do tempo, por causa da aceleração. Aí nesse caso aqui, no exercício 6, ele diz o seguinte: ele quer saber a velocidade inicial e a aceleração da partícula. Aí ele deu aqui a equação que representa o movimento, né? Que é V é igual a menos 2 mais 7t. V é igual a menos 2 mais 7 vezes t. É assim mesmo. Então, essa é a função horária da velocidade para a partícula. Então nós podemos comparar com essa equação, que é V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui é a equação, a função horária da velocidade. Aí no caso, na letra A, ele quer que nós determinamos a velocidade inicial e a aceleração. Então é simples, por associação, né? Você vai associar uma equação com a outra. A velocidade inicial, V0 é igual a menos 2 metros por segundo. E a aceleração, 7. A aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a letra A. No caso aqui, né? Da nossa questão, né? O exercício proposto 6. E a letra B, ele quer a velocidade quando o tempo é igual a 3 segundos. Ele quer saber qual é a velocidade da partícula quando o tempo é 3 segundos. Então, basta nós substituirmos o t por 3, né? Vamos colocar um 3 aqui. Então, letra B, né? B é igual a menos 2 mais 7 vezes o tempo. Então, a velocidade final vai ser igual a menos 2 mais 7 vezes quando o tempo é 3. Então, a velocidade vai ser igual a menos 2 mais 3 vezes 7, 21. A velocidade é igual a menos 2 mais 21. 21 menos 2, né? Que dá 19. 19 metros por segundo. Então, nesse caso aqui vai ser a velocidade, né? Na letra B. Letra B da equação. Do exercício proposto 6. Vamos ver também o exercício proposto 7, né? Foi pedido também. No exercício proposto 7, nós temos uma tabela semelhante àquela que eu mostrei na primeira aula, né? No primeiro vídeo sobre o assunto. Tabela que relaciona velocidade e tempo. Ele mostra como varia a velocidade no decorrer do tempo, né? Para uma questão. Então, uma tabela aqui de duas linhas, né? Que
nós temos 1, 2, 3. Na primeira linha da tabela nós temos a velocidade, né? Aqui, ó. Na segunda linha nós temos o tempo, que é dado em segundos. Velocidade, metro por segundo ao quadrado. Aí no caso aqui, né? Ele tem o V0. Ele não diz qual é a velocidade inicial. Mas o V0 é no tempo zero, né? Nós sabemos. E aqui ele analisa a cada 2 segundos, né? Então tem 2, 4, 6, 8 segundos. E essa velocidade varia da seguinte forma: 35, 40, 45, 50. Então varia de uma forma que nós vamos descobrir qual é a relação, né, que tem. E no que ele diz aqui, né? Determine a função horária da velocidade de um movimento representado na tabela a seguir. Sabe-se que a aceleração a qual é submetido o móvel permanece constante ao longo do tempo. Então ele quer que nós determinemos a função horária da velocidade para este caso. Então a função horária da velocidade é o seguinte, né? V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Nós temos as duas variáveis, né? A variável dependente, você não precisa descobrir, né? Porque o tempo ele sempre vai ser variável. E a velocidade? A variável dependente. O tempo é a variável independente, né? Ele que vai determinar qual é a velocidade, o tempo. E, vamos lá, né? A velocidade final é igual. A aceleração, nós vamos descobrir, né?